Bem, vamos lá. A situação do Wesley é a seguinte: o Flamengo ele quer contratar um outro lateral, ter acertado outro lateral para depois negociar o Wesley com a Roma. Pelo que eu apurei, não existe tanto rigor como está se falando da Roma. Não, prazo, amanhã, terça-feira, quarta-feira, sei lá. Existe um prazo meio que informal, mas com uma certa flexibilidade, pelo que me disseram. Ou seja, não é que a Roma, se não chegar a resposta em 2 horas, eu vou embora. Não chega tanto, digamos assim. Mas a Roma também não quer esperar a vida inteira, né? Tem que haver bom senso nesse contexto. E se o Flamengo insistir em contratar outro jogador para a posição, para só depois vender o Wesley, vai ser difícil. Porque o clube não tem ainda o negócio encaminhado. Tem gente especulando o Vinícius Tobias, que é um jogador que o Internacional vendeu para o Shakhtar em 2001. Quando o Boto era o diretor, ele fez a negociação, né, com o time ucraniano, mas ele jogou 19 partidas no campeonato ucraniano, no último, um cara que é muito utilizado, foi titular 18 vezes. É difícil a contratação e o Flamengo entende que ele seria muito caro. Então esse, diria que nesse momento, está fora dos planos. Pouco provável, né? Então, se o Flamengo demorar muito, arriscado é melar o negócio como foi ano passado, quando a Atalanta ofereceu 20 milhões, o Flamengo pediu uma mudança lá no contrato e eles ficaram com outro jogador. A proposta pelo Wesley é excepcional, 25 milhões de euros mais 5 milhões possíveis em bônus, seria o lateral mais caro vendido pelo futebol brasileiro, uma ótima negociação. Eu acho que o Flamengo deveria vender e aí corre atrás de um jogador. Já deveria ter mapeado mais o mercado e ter um nome engatilhado, ou 2, né? Porque a venda do Wesley não é uma negociação surpreendente, é algo já esperado de muito tempo. Então, esse é o cenário. Então, essa negociação ela pode sim andar para trás, como foi do ano passado. A não ser que o Flamengo haja rápido, já aceite logo a proposta, feche o negócio com a Roma e aí ele vai correr atrás de outro jogador, né? Não tem outro jeito, né? Vamos imaginar o seguinte: se o Wesley se machuca, não vai ter que jogar sem ele durante algumas semanas, digamos. Se tem uma lesão, ficar fora 20 dias, 15 dias. Então vende o jogador e você tem que correr atrás. Você vai ter mais dinheiro em caixa. Não é possível que eles não consigam mapear o mercado. Tenho certeza que conseguem. O departamento de scout, os analistas de desempenho do Flamengo, o próprio Boto. Tem ali 4, 5, 6 nomes, aí você vai em busca de alguém que se encaixe no perfil. Existe uma preocupação também com o número de estrangeiros, né, que são muitos. Então, a preferência seria um lateral direito brasileiro. Isso restringe mais o mercado, obviamente. Sobre o Saúl, é um jogador que não está em alta. Se estivesse em alta, ele estaria renovando o contrato, mas é um jogador que, aparentemente, sem problemas físicos. Ele ia para a Turquia, para o Trabzonspor, desistiu à última hora, aparentemente, para poder vir para o Flamengo. Achou mais interessante jogar no Brasil do que no futebol russo. Chega sem custo de multa rescisória, é salário e luva, vai ser caro, evidentemente, mas ele tem 30 anos, não é um jogador veterano, não é jovenzinho, nem é veterano, está na idade intermediária, né? E faz 31 em novembro. Vai fazer um contrato de 3 anos e meio, esse número eu não tenho a certeza ainda exato, se 3 anos ou 3,5, se for 3,5 até o final de 28, acho até mais provável, né? Ele faz meia temporada e depois temporadas inteiras. É um jogador que foi à Copa do Mundo de 18, como não era titular, mas estava no grupo, né, de convocados da seleção espanhola. É um cara que jogou muito tempo com o Simeone, acostumado a jogar em times competitivos, digamos assim, com campanhas fortes em Champions League, Campeonato Espanhol, grandes jogos contra grandes adversários. Acho uma contratação bem interessante, acho que é uma boa sacada de mercado. Eu sei que o torcedor tem a preocupação com a média de idade, mas acho que um jogador como ele, tendo oportunidade, vale a pena você investir nesse de 30 e buscar um lateral de 20 e pouquinho, lateral mais jovenzinho. E você assim consegue ter uma média, né? Razoável. Eu acho que no caso dele vale a pena, como era o caso do Jorginho. Mas aí você tem que tentar equilibrar a média de idade do time, buscando posições, em outras posições, jogadores mais novos, ou promovendo mais gente da base, né? O Flamengo tem o Daniel Salles, por exemplo, que é um lateral que foi relacionado para o jogo de amanhã com o Bragantino e que não joga, não treina, a gente não sabe, treina, não testa, a gente não sabe se ele vai sair bem. Um garoto, esses garotos têm que em algum momento ter que jogar. Acho que é uma questão do Felipe Luiz também dar oportunidade eventualmente para que a gente veja do que eles são capazes. Mas acho que foi um tiro bem dado esse do Saúl Ñíguez, jogador bem interessante, eu acho que é uma boa sacada aí do Flamengo. Eu soube, inclusive, que foi uma indicação do Felipe Luiz, que o Felipe que pediu. Felipe que pediu para o Boto. Conhece ele, jogaram juntos, né? Jogaram juntos no Atlético e acho que no Chelsea também, que o Saúl jogou no Chelsea. Sim, então o Felipe teria pedido. Aí não é informação, é uma dedução. Imagino que o Felipe tenha conversado com ele antes, né? No meio desse processo, olha, quero contar com você aqui, o dirigente vai te procurar, aí conversa e se acerta.
Tanto que ele ontem foi na rede social e ele colocou lá, o Trabzonspor foi mal, mas não vou mais não. Problemas pessoais aqui e tal. Aí eu li alguma coisa que a família não queria ir para a Turquia e tal, mas não sei se é isso. Deu uma desculpa lá, não tinha assinado. Agora, não está sendo esperado hoje no Rio. Vamos esperar para ver ele assinar o contrato. Depois que o Renato Gaúcho se apresentou no São Paulo e não jogou no São Paulo, né? Eu sempre digo, tem que ficar sempre atento. Enquanto não assinar e tudo, espera para ter certeza. Mas dificilmente vai entrar areia nessa aí. Júnior Capacete com o Rivelino se apresentou de manhã. Eu estava no Corinthians, se apresentou de manhã, de tarde ele não estava mais lá para não. É verdade, você viu isso também. As do São Paulo do Renato, tem gente que não sabe, o Renato chegou lá, não chegou a vestir a camisa, né? Exibiu a camisa de São Paulo, tudo com os dirigentes, mas nunca jogou de São Paulo. Foi embora e acertou, acho que com o Fluminense na época, acho que foi o Fluminense. Mas enfim, é isso. Eu acho que a contratação muito boa, muito boa. Agora, o Flamengo tem um problema que é assim, essa lentidão no mercado. O Boto deu uma entrevista na Flamengo TV antes do jogo Flamengo e Botafogo da Paraíba. Isso foi há 62 dias, gente. Foi em maio. E ele falou, não, vai abrir a janela, já temos negociações encaminhadas e tal, bababá. E até agora, esse é o primeiro jogador que o Flamengo vai anunciar ainda. E o BAP falava muito sobre isso na campanha, quando criticava a antiga gestão, de ter que é necessário mesmo, você ter uma estrutura em que você trabalha as contratações antes da janela, já abre negociação, já conversa, demonstra interesse, vai acertando. Quando a janela abre, você já tem as coisas encaminhadas. Aí você vai efetivando os negócios e vai registrando o jogador. Porque o Flamengo precisa contratar jogador. O elenco está esfacelado, cheio de lesões, suspensões, problemas. São vários atletas fora e tem que contratar. Tem que contratar e tem dinheiro. Vendeu o Alcaraz. Vamos lembrar, o Alcaraz foi emprestado no começo do ano e foi vendido agora no meio. Então, grana. Cota lá do Mundial, grana. Venda do Gerson, à vista, grana. E se vender o Wesley, grana. Porra, cara. Se você pegar 25 milhões do Wesley, 25 milhões do Gerson, 20 milhões mais ou menos do Alcaraz, só aí são 70, mais a cota. Gente, o Flamengo está, sei lá, 80 milhões, 90 milhões de euros. Entra dinheiro à vista, dinheiro a receber, né? Quase 600 milhões de reais. É muita grana. Você pode muito bem contratar alguns jogadores, né? E o Carrascal, confirmei hoje cedo, treinando hoje normalmente no Dínamo de Moscou. Continua por lá. Até agora o negócio não foi desatado o nó. Na sexta-feira ele foi retirado do jogo do campeonato lá da Rússia, porque a negociação parece que ia se concretizar, o negócio emperrou. E no final de semana agora a coisa não andou. O Rodrigo Matos do UOL até publicou que era uma questão de comissão do empresário. O que eu apurei junto ao clube russo, inclusive, foi que a negociação ainda não está totalmente acertada, né, sem maiores detalhes, e ele está treinando por lá. Então ainda não é. E o Flamengo chegou, quando muita gente na imprensa, eu inclusive disse que já estava acertado, foi porque gente do Flamengo passou essa informação para a imprensa, em off. Não, está certo, tal, tudo certinho, tal, o jogador vem aí. Aí você repassa a informação confiando na fonte. Não estou dizendo nem que a fonte mentiu, não. Estou dizendo que a coisa travou. Comissão de empresário. Segundo o UOL é isso aí. A coisa travou. A coisa deu uma parada. E pelo que eu soube, o Flamengo, o BAP provavelmente já não quer pagar mais comissão, não quer desembolsar mais do que já foi combinado. Porque às vezes tem isso, né? Acerta tudo na última hora, mas eu quero isso aqui e tal. Para dar ou não dá. Eu acho caro. Acho caro pelo seguinte, esse jogador custou ao CSKA há 3 anos mais ou menos, de Moscou, 6 milhões de euros, foi vendido para o Dínamo de Moscou por 5,5, mais barato. Aí faz 2 anos agora, em final de agosto, que ele foi contratado, vai fazer 2 anos, né? Tem então 1 ano e 11 meses, aproximadamente, pelo Dínamo. Só jogou Campeonato Russo e Copa da Rússia, não joga futebol internacional, às vezes é convocado para a seleção, joga uns minutos e tal. Como é que esse cara se valorizou de 5,5 para 12 milhões em 2 anos jogando só no Campeonato Russo? O que ele apresentou de evolução num campeonato que não é tão desafiador, digamos assim, né? Tecnicamente, tirando 3 ou 4 jogos ali mais difíceis, Lokomotiv, Zenit, CSKA, os times mais fortes. Como é que se valorizou tanto? Eu acho muito caro. Ah, mas os russos pedem muito porque para eles é difícil contratar, porque ninguém quer ir para lá. Mas, cara, se o jogador está tão caro, busca outro, né? Com esse dinheiro, enfim, não significa que ele seja um mau jogador, que vai fracassar se chegar aqui ao Brasil. Só acho que está muito caro, está bem salgado o preço. Acho que dava para negociar melhor isso aí, mas o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros pelo glorioso Neymar colombiano, como era conhecido o Carrascal quando foi apresentado ao futebol e ficou famoso. Staff de Nico de la Cruz se manifestou após os vazamentos de mensagens envolvendo o meio-campista uruguaio.
O Dr. José Luiz Runco, médico do Flamengo, afirmou que o jogador possui uma lesão crônica e irreversível em um dos joelhos, criticou a contratação e afirmou que o jogador não seria comprado por nenhum clube para jogar futebol competitivo. A nota faz críticas ao médico e promete procurar os meios legais. Nos causa estranheza um médico que já foi de seleção brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso, diz trecho da nota. A nota também garante que o uruguaio estava apto fisicamente para a partida contra o Fluminense, mas Felipe Luiz optou por deixá-lo de fora por controle de carga. O atleta também não está relacionado para a Red Bull Bragantino x Flamengo, nesta quarta. O comunicado cita a história do atleta na seleção uruguaia, River Plate e o alto custo ao rubro-negro.